A maioria dos colegas advogados acredita entender o conceito de meação, mas porque um dos erros mais cometidos na hora de declarar o ITCMD é justamente o pagamento de imposto incorreto sobre a meação. Meu nome é Jonatas Almeida do Nascimento, eu sou auditor fiscal especialista no ITCMD e hoje vou passar um pouco da minha experiência fiscalizando milhares de processos administrativos e também judiciais referentes ao recolhimento do ITCMD. O que acontece? O conceito de meação você já deve saber, eu não vou gastar muito tempo nele, mas eu quero trazer para você um simbolismo. Imagina que o casal está lá, eles se juntam e eles têm um saco, tá? Onde eles colocam as suas propriedades, onde os bens que eles vão adquirindo durante a sociedade conjugal. E no final dessa sociedade, o que eles fazem? Seja por divórcio ou, no caso que nós costumamos mais tratar aqui no nosso canal, pela morte, olha-se para dentro desse saco e define-se o que é de quem em relação a esses bens que estão ali. Esses bens, colegas, são os bens comuns. E a meação é nada mais do que a delimitação do patrimônio de cada um dos cônjuges em relação aos bens comuns, tá? Se você entendeu isso aqui, legal, vamos para o próximo passo. O que acontece? Quando o colega vai fazer a declaração do TCMD, um erro que eu percebo que muitos colegas cometem, desculpa, o colega ele vai realizar essa declaração do TCMD tendo como único parâmetro o regime de bens aplicável àquela sociedade conjugal. E é aí que mora o perigo, tá? O colega, quando for definir a configuração desses bens para o pagamento do ITCMD, vai ter que passar obrigatoriamente, inevitavelmente, por dois passos nessa sequência. E esse você já sabe, o problema é que muita gente para aqui, definir o regime de bens aplicável àquela sociedade conjugal. Qual o regime de bens aplicável? Isso resolve tudo? Não, isso resolve quase tudo, é verdade. Por quê? Na maioria das sociedades conjugais em que eu tenho a comunhão universal de bens, eu pego e divido tudo pela metade, né? Metade é herança e metade é meação. No caso do regime de comunhão parcial de bens, que é mais comum ainda, normalmente, né, a maioria das famílias vai ter essa aquisição durante a sociedade conjugal e os bens particulares acabam sendo aqueles recebidos em herança, tá? Só que não para só por aqui, porque quando a gente trabalha com essa regra geral, a gente pode acabar caindo do cavalo. Então, depois de definir o regime de bens, você vai bem por bem. Acredite nessa técnica que eu estou colocando para você, que vai fazer você poupar muito tempo. Você vai bem por bem classificando em bem comum ou particular, de acordo com aquele regime de bens aplicável, tá? Então, passo 1, regime de bens aplicável. Passo 2, determinação de quais bens são comuns e particulares. A partir daí ficou fácil. Você dividiu os bens em dois grandes grupos. E dentro desses dois grupos, o trato vai ser absolutamente o mesmo. Em um grupo, você vai separar a meação, 50% é do falecido, 50% é do viúvo ou viúva. E no outro grupo, que são os bens particulares, você vai dar o trato conforme o regime de bens aplicável. Muito provavelmente, né, a gente tem aí estatisticamente uma grande proporção dos regimes de comunhão parcial e o de universal, e quando você eventualmente tiver um bem particular, né, no regime legal, que é o regime de comunhão parcial de bens, o que vai acontecer? O cônjuge vai entrar aqui como herdeiro, tá? Não se esqueça da eventual ocorrência da reserva da quarta parte, tá? Que é quando o cônjuge concorre com herdeiros dos quais é ascendente. Tudo bem? Colegas, a partir daqui, o que você vai fazer? Você vai acessar o sistema declaratório de TCMD do seu estado. Hoje, se não todos, a grande maioria dos estados da nossa federação trabalham com essa declaração online e vai fazer a sua declaração lá. Qual a consequência dessa divisão? Nós já dissemos lá no começo, mas vamos repisar aqui. A meação, como nós colocamos no simbolismo, né, do saco onde colocamos os bens comuns, a meação é mera definição do bem, do patrimônio da pessoa. Então não ocorre transmissão. Ou seja, qual a consequência disso?
aqueles bens particulares, ou melhor, aqueles bens comuns que você acabou verificando que tem uma ameação sobre eles, na hora de você colocar eles no sistema declaratório, a transmissão desses bens vai ser de apenas 50%. Esse seu sistema, esse sistema que você acessou, vai ter lá a opção de percentual transmitido e você vai colocar 50%. Ao contrário do que vai acontecer com os bens particulares. Esses bens particulares estão sendo transmitidos a 100%, estão sendo transmitidos na sua totalidade, tá? Na totalidade daquilo que era do decujus. Então, você coloca lá 100% e faz a correta definição dos herdeiros que vão estar recebendo aquele bem. Nesse caso dos bens particulares, nós, muito provavelmente, né, por uma questão estatística, estaremos falando aí do regime de comunhão parcial de bens. Nessa situação, teremos a situação do cônjuge como herdeiro. Tudo bem, pessoal? Eu resolvi fazer esse vídeo aqui, esse vídeo é um vídeo curto, uma troca de ideias aqui muito rápida, porque hoje mesmo eu tive que, mais uma vez, isso acontece de forma recorrente, notificar colegas advogados para fazer esse tipo de correção, ou eventualmente a gente acaba manuseando, né, digamos assim, processos de restituição, pois depois da correção, ou melhor, depois da declaração, o colega advogado foi lá, fez um recolhimento a maior do imposto que não deveria ter sido recolhido. Depois de feita a correção, o colega percebe aquele saldo credor em seu favor e entra com um pedido de restituição, tá? Mas não é, resolve, mas não é isso que a gente quer, né? Quanto tempo vai durar esse pedido de restituição? O Estado, né, não gosta de dar dinheiro para ninguém, então tem uma ampla verificação aí em torno daquele sujeito que está submetendo um pedido de restituição, então é algo que certamente é interessante que seja evitado para o seu cliente. Tá certo, pessoal? Nosso encontro de hoje foi muito curto, a ideia era essa mesmo. Se você tem alguma dúvida ainda sobre esse tema, você pode deixar aqui no nas perguntas, a gente vai responder todas elas. E no nosso Instagram, se você ainda não nos acompanha, @modaadvogado, sempre tem caixinha de pergunta lá para você poder tirar suas dúvidas, tá certo? Toda quarta-feira às 8 horas, você já sabe, tem vídeo novo aqui, conteúdo novo. E se nós conseguimos te ajudar de alguma forma, deixa aqui o joinha no vídeo que ajuda bastante e se inscreva no nosso canal. Tá certo, pessoal? Por hoje é só. Um abraço e até a próxima oportunidade.